boa tarde, né, pessoal? Boa tarde, internautas. Com grande alegria que a gente está recebendo o Tato, né, para retomada do nosso Correio Espírita. Ah, que honra para mim, viu? Muito Obrigado. obrigado, Tato. Muito obrigado mesmo por aceitar nosso convite. E a gente continua deixando aberto, né? Mande suas perguntas pelo canal, por e-mail, vai estar passando aí. Mande as perguntas, qualquer dúvida que você tenha. Pode mandar que a gente procura as pessoas certas para responder. Que a gente está com um Tato aqui que aceitou o nosso convite e vai responder perguntas dos internautas. Claro que sim. Sabe o que a Cá falou é muito importante, pessoal. Você ter dúvida é natural. O crescimento traz dúvida. E a doutrina espírita é uma doutrina baseada em perguntas, em buscas. Nunca aceitamos uma resposta pronta, a menos que ela já tenha dominado o seu coração por você mesmo. Então pergunta, se a gente não sabe, não tem nenhum problema, nós vamos pesquisar juntos e vamos trazer a informação melhor para vocês. Então parabéns, Cá, por esse tipo de trabalho que vocês fazem. A divulgação espírita, segundo o Emmanuel, é a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina. E quando vocês se inscrevem no canal, por exemplo, no canal da Cá, o canal desta casa, vocês se inscrevendo, serão notificados quando começa uma transmissão, quando um novo vídeo é colocado, e o YouTube interessa para ele isso, que hajam inscritos, porque ele oferece mais o canal. Então participe, não custa nada para se inscrever num canal, vocês podem estar inscritos em quantos canais vocês quiserem. E é uma família amiga que recebeu a gente com tanto carinho aqui, estamos honrados e felizes de poder responder as perguntas. Só que eu estou até preocupado porque eles falaram assim, você vai perguntar isso mesmo? Tá, eu não acredito, não acredito. Então vamos ver. Vamos lá, Tato. Olha, a primeira pergunta que chegou pra gente é: durante a existência física, o espírito pode pedir a mediunidade ostensiva como prova? Muito boa pergunta. Durante a existência física, não dá mais para pedir, porque a programação reencarnatória, cá, quando você vai renascer, o corpo físico é tão bem elaborado, preparado para o trabalho, vamos dizer, a tarefa, eu não digo missão porque confunde com os missionários, mas a missão, entre aspas, a tarefa que você tem, é tão específica que você às vezes não consegue mudar assim no meio do caminho. É claro que a mudança de comportamento pode até nos dar uma moratória, que é uma outra coisa, mas a questão da mediunidade é como na palestra eu falei, você nasce no corpo físico uma característica. E é tão sério essa questão, porque às vezes, por exemplo, para mim, se eu tivesse mediunidade nessa encarnação, e digamos como a Cá bem colocou, a mediunidade ostensiva, aquela que você tem sensação, pega data, nome inteiro, poderia atrapalhar em algum trabalho de palestrante, de esclarecedor em reunião mediúnica. Então, para mim, nessa encarnação, não é para ser. Por mais que eu estude, que eu peça, não é o propósito da minha encarnação. Então, não terei. Mas nada que eu não possa desenvolver um pouco mais aquela mediunidade que todos temos. Por exemplo, você não pode ser um bom desenhista, enquanto alguém que também não fez aula tem uma mão maravilhosa. Mas se esse travado, vamos dizer, exercer a musculatura, ele consegue caminhar um pouco. A mediunidade é mais ou menos assim. Como que nós podemos melhorar? Fazendo o bem e confiando em Deus. Você se conecta mais com o anjo da guarda e passa a ser mais inspirado. Então a mediunidade ostensiva, que é aquela que o Chico Xavier tinha, aquela que recebe comunicações, essa, quem nasce com ela tem. Quem não nasce com ela, Kardec no livro dos médiuns diz, há alguns graus de mediunidade. E quando você tem um grau mais aguçado, percebe mais. Um grau bem baixo, quase não percebe. Eu digo que eu sou uma porta trancada, que é para a mediunidade, não percebo nada. Mas no livro Missionários da Luz, o mentor Alexandre é consultado, às vezes fala, mentor, dê uma olhada aqui no meu corpo, será que esse corpo está propício ao que eu tenho que encarar? Não acha que seria melhor ter um coração um pouco mais debilitado? E ele analisa e fala, não, realmente, vamos mudar um pouco esse projeto. E tão específico que no livro dos Espíritos diz, se o espírito recusar a última hora nascer, então aquele corpo ficou vazio, entre aspas, pode um outro espírito ocupar o lugar, pegar uma carona? Não pode. Não tem como um outro espírito, nem que o espírito que seria dono concorde, nem que o outro concorde, nem que a família concorde. Não tem como. Porque a ligação espiritual é feita na fecundação, de tão organizado que é. E a mediunidade é um quesito muito importante para a gente, no meio da encarnação, decidir, eu quero ser. Não. Por algum interesse você tem, por alguma coisa você tem, e que não é o que você está combinado, porque você não lembra, passando pelo esquecimento do passado. A mediunidade é algo muito... Muito elevado, né? Não é
assim, eu quero a mediunidade. É Uma palestra verdade. que eu assisti sua que você fala, né? Se eu tivesse a mediunidade do Chico Xavier, eu não faria o que Ah, eu não fiz. faria. Então, e tantas pessoas querem isso, né? Não é Exato. isso. E eu reforço o que a Cá está falando. Pessoal, vocês não sabem o que estão pedindo. Mediunidade não é coisa gostosa, não. Você tem, Cá? Você tem Eu trabalho na casa, né? como médium ostensivo? Sim, Ah, então a Cá e a gente tem, é regrado, é né? ou É se uma é. coisa muito regrada. E vocês sabem, é difícil, pessoal, você sentir toda aquela angústia, aquele medo, aquele pânico, aquela dúvida, aquela raiva, aquele preconceito. Falando, eu nunca tive preconceito contra nada. De repente, eu estou repulsiva a uma condição. Isso é muito incomodativo. Mas é um combinado. E pelo contrário, agora a pergunta: quem tem mediunidade, não adianta querer que ela vá embora. Você tem mediunidade. É como você ouvir. Está ouvindo uma bater em uma panela? Está ouvindo um barulho de fogão, você está escutando, então não adianta negar. E quem tem mediunidade é para trabalhar em nome de Jesus. Com certeza. Bom, tá, vamos para a segunda Vamos pergunta. lá, que gostoso. Hoje, sendo sábado de aleluia, Sim. né? A gente sabe que tem aquele hábito, né? Das crianças na rua, juntar fazer aquele boneco Ah, de sim, do pano Judas. de Judas, para malhar o Judas, né? Poxa vida. O que a doutrina nos fala? Perfeito, cara. Essa questão é muito importante. Eu reforço numa palestra que fiz, que se chama Um Lugar Chamado Reino de Deus, o seguinte: a doutrina de Jesus, pessoal, é uma doutrina de amor, é uma doutrina de perdão, de reconhecimento das falhas e tentar ajudar aquele irmão que por si só já está tão machucado, tão arrependido. Então, a nossa doutrina, mesmo que não tenha na codificação de Kardec, não tenha no Livro dos Espíritos, apesar de ter muitas informações assim, claras, que não, ai, Judas, vocês se esqueceram que o próprio Mestre foi visitar Judas após a crucificação, que Maria, mãe de Jesus, há uma poesia de Maria Dolores, a quem adoro, dizendo da visita de Maria numa situação umbralina em que Judas se encontrava, para perdoá-lo, para acalmá-lo, para dizer: filho, está tudo bem, nós vamos sair dessa situação, do próprio filho. Então eu pergunto a você, o que vocês acham que Jesus pensa disso? Você acha que a representação de um linchamento, onde você espanca um animal, um ser humano, até a morte, e depois o queima, quase sempre ao meio-dia, parece que você queima o corpo daquele boneco representado. Há uma cidade, quem tem grandes amigos e que adoro, que é a cidade de Itu, que é uma cidade maravilhosa, e tem um hábito forte, parece que eles explodem esse boneco. Essa é uma cultura, uma tradição trazida dos espanhóis, dos portugueses para nós, e que nós temos que abandonar. Faz uma oração pelo Judas, ajude-o, sendo que, na verdade, ele já reencarnou como Joana d'Arc, ele já foi tantas coisas maravilhosas, e nem está mais se importando com essas coisas. Mas vamos nós nos comportar como Jesus gostaria, perdoando, entendendo que é só uma criança espiritual que fez mal a um mestre, e que o próprio mestre nos ensinou: perdoa, não revida não. Então, nossa posição quanto a isso é um absurdo. Somos contra qualquer forma de agressão, qualquer forma de revide, ainda mais algo feio como um linchamento, ou seja, uma comunidade de acordo com aquilo, chama criança, chama menina, chama o papai, a mamãe, para fazer um boneco amarrado. Isso é triste. Se a cultura é tão forte, como, por exemplo, eu sempre digo aos meus amigos, foi para a Espanha, vai ter uma tourada cá. E lá nós estamos com o ingresso que já foi dado junto com o convite que compramos aqui no Brasil. Não vai não. Não vai assistir aquilo lá não. Vai ver roupa, vai ver pintura em azulejo, vai ver outra coisa. Ah, mas já vai ter mesmo, o animal já vai ser sacrificado. Que seja sobre outro olhar, não sobre o seu. Não seja conivente. Então a nossa posição, Judas, além de tudo, não tinha a intenção de trair Jesus como se pensa, como sacanear o mestre, que ele agora apanhe. Não, tanto que ele se enforca. O que ele queria era um conchavo entre poderosos da época, judeus, romanos, entrega o maior, infiltra o mestre lá dentro da Torre Antônia, do império deles ali. Nós, através da espada, uma revolução armada, vamos atacar. Ele lá dentro não vai deixar a gente apanhando sozinho. Num sopro derruba todo mundo. E na hora que a gente libertar todo mundo, o trono está aqui, mestre. Pode sentar no teu lugar. Judas achava Jesus tímido. Ele é maravilhoso, ele é muito bondoso. Ele sabe que tem que ter uma revolução, mas ele não consegue pegar na espada. Ele não agride os outros. Nós vamos ter que fazer isso por ele. Tanto que esse foi o pensamento de Judas.
Então, além do que está equivocada a ideia de um traidor, como se Jesus não soubesse tudo o tempo todo, mas sim um homem que tentou ajudar da maneira errada. Isso que não pode ser mal entendido. Primeiro esse motivo, mesmo que tivesse sido um traidor, nós não vamos fazer nada contra ele em nome de quem pediu o perdão por nós. E além do que, a ideia de Judas era uma ideia até razoável de tentar uma libertação com a força armada. Tato, no próprio Boa Nova, né, quando a gente lê... Nossa, Boa Nova. É maravilhoso. Maravilhoso. Cada capítulo, Nossa, vixe Maria. Judas tinha um profundo amor pelo mestre. Ele só não entendeu que o reino de Deus não era desse mundo. Exato, cara. Que era legal. Algo criado lá dentro. Ele que lindo comentário, cara. Né? Que vê que é gostoso bater papo com quem sabe a pergunta, com quem se aprofundou, ou vem fazendo isso porque é a vida da cara também. No Evangelho de Jesus, você percebe que isso ensina. E no Boa Nova, como ele falou, tem essa afirmação que ele falou. Ele tinha um profundo amor pelo mestre. Ele amava, tanto que ele rodeia o casario maldito, fala arrependido, entristecido, fala, o que eu faço agora? E veio e falou, meu, vou tirar a minha vida, quer dizer, perdeu o sentido, não deu certo, o mestre se entregou. Mas é que tá, né? O mestre deu o exemplo dele para nós vermos que em qualquer situação, perdoa e auxilia mais e mais. Lindo. Tá, a última pergunta que a gente faz. Ah, não, vamos ter mais conversa aqui. A gente nesse período, né, de Páscoa, toca tanta gente. Sim, né? toca mesmo. Como ser um cristão? Como seguir os passos do mestre nesses tempos de hoje? Tanta atrocidade que acontece. Como ser um homem de bem? É verdade. Em tanta coisa que acontece. Linda pergunta, Cá. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec define que o homem de bem, ou o verdadeiro homem de bem, é aquele que segue a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas nós precisamos entender um pouquinho por que isso acontece de Kardec colocar essas 3 maiores leis, vamos dizer, no último capítulo, unidas. Sendo que, nós estamos passando por uma semana Chico Xavier aqui em Barretos. Cada dia, então, vocês convidam um bom palestrante. Chama o Arthur Valadares, que é um grande amigo e excelente, chama o Haroldo, chama o Divaldo, e eles são colocados no mesmo dia, no último dia, dividindo o tempo espremido. E colocam um palestrante meia boca, assim como eu, sozinho num dia para falar. Kardec parece que fez isso, ele coloca as 3 leis maiores juntas. Por que ele significa isso? Porque, na verdade, cara, a justiça é algo que, assim, é justo ou é injusto. Só que Kardec vai além, resgatando um pensamento de Aristóteles, que ele fala assim, vamos imaginar que você me procure para um trabalho odontológico. E é justo que eu cobre. É tudo particular, eu me formei, eu gastei dinheiro, eu posso até fazer um abatimento, mas é justo. Então, tudo bem, eu combinei o valor com ela, combino o valor com o Dulce, caso for assim. Só que na entrada aqui desse centro, em Barretos, eu vi muitas crianças com muita necessidade. E vamos imaginar que vocês fiquem sabendo que eu estou atendendo uma criança lá, e até o papai e a mamãe dela, e não estou cobrando nada. E você pode dizer assim, olha, é injusto o que você está fazendo, viu? Por quê? Porque justiça mede todo mundo igual. E era para você cobrar também deles, ou então não cobrar de mim. Mas aí entra Kardec juntando as 3. Mas justos, ainda precisamos do amor e da caridade. Porque, cá, eles não têm o que oferecer. Eles não têm como me pagar. É justo que eu receba. Por quê? Porque eu trabalhei, eu comprei o material, eu me dediquei à doutrina, à profissão. Só que, no caso deles, a justiça vai ceder o espaço pelo amor e pela caridade. Então, como é ser cristão hoje em dia? É ter justiça acima de tudo. Trabalhar com honestidade, fazer o que você pode de melhor. Sempre eu digo, quando termino um trabalho na odontologia, eu falo assim, pessoal, vocês podem saber, tem gente que faz melhor que eu esse trabalho, mas na minha condição não dava para fazer melhor. É o máximo que eu podia fazer. Isso é o justo, é o que eu posso fazer. Mas, além disso, existe a caridade e o amor. Então, quando você perceber que dá para trabalhar com justiça, trabalha. Mas se precisar da caridade, a justiça cede o espaço. Para ser hoje em dia um cristão, é saber que nós somos limitados, que nós temos que limpar o chão mesmo. Que Madre Teresa, que Chico Xavier, que Irmã Dulce, que Gandhi, qualquer um dentro da sua religião, são criaturas muito mais elevadas. Por isso, tome muito cuidado em falar que somos tarefeiros e não missionários. Mas um dia chegaremos à condição deles. Mas já temos trabalho como co-criadores na obra do Pai. E é fazer o quê?
É dar com carinho uma entrevista, é atender a casa que está precisando, é falar o que eu puder melhor, tentando atender a necessidade daquele irmão, é ser respeitoso com a minha esposa, com meu filho. Isso é ser cristão. Dentro de cada nível escolar tem uma tarefa. Aquele que está no primário não precisa fazer grandes equações da física. Aquele que é engenheiro, sim, tem que projetar uma casa que não caia. Esse é o nosso trabalho. Ser cristão é ser aluno, é aprender gradativamente o teu espaço e perceber que Deus vai colocando na sua vida tudo para você fazer. Oferecendo uma tia que precisa de um pouco de cuidado, um papai que está bebendo um pouco demais, um aluno que está tendo dificuldade e você está percebendo e pode ajudá-lo. Justos, ainda precisamos do amor e da caridade. É o exercício do amor no dia a dia, né? Exatamente. A vida da gente é a escola, né? Exatamente, cara. A nossa vida, ela é trabalhada de acordo com os bons espíritos que sabem o que é bom para nós. E se você perguntar para mim, cara, Tato, o que você quer da sua vida? Quase certo que eu só vou pedir coisa boa para o meu corpo físico, para minha casa, para minha família. Mas nada dessa coisa boa me ajuda a caminhar, me estacionam. Então, as dificuldades que Deus vai colocando aos pouquinhos na nossa vida, tão gradativamente, uns fardos leves, um jugo suave, é aquela informação que nós temos uma caminhada para fazer. E é tão lindo, cá, já que você falou de cristão e vem de Cristo, que o nosso mestre diz: comigo, todo jugo é leve, todo fardo é leve, todo jugo suave. E eu achava que julgo era de julgar, o julgamento. Não há julgamento. O julgo é um instrumento onde o animal coloca a cabeça junto com o outro. E tem que ser animais de tamanhos parecidos. Se eu pegar um boizão muito forte e colocar com um cabritinho, é capaz de quebrar o pescoço. Então, é como se Jesus se rebaixasse para colocar a cabeça dele junto com a nossa no jugo e nos ajudar a puxar esse fardo. E ser cristão é ser essa pessoa que aceita o jugo que é leve, porque tem alguém carregando uma cruz muito mais pesada por nós. E assim sempre será. Mas você tem que dar um passo para que Jesus possa dar 1000 na tua direção. Você tem que dar mais um outro passo para que ele dê mais 2000 na tua direção. Ó, que coisa maravilhosa. Isso é combinado, viu? Na hora exata ele ia entrar aqui mesmo. Dá um beijão para todo mundo aí. Mas é isso aí, pessoal. Vida longa a este canal. Agradeço de coração o carinho da Cá, com que formula as perguntas, a ternura, o carinho da casa toda, o Eduardo que está aqui transmitindo a gente, filmando, que vocês possam participar. Quando surge um livro espírita, quando surge uma palestra que faço, eu não tenho para quem oferecer, a não ser para quem acredita um pouquinho nessa doutrina, quem se simpatiza. Eu tenho medo, às vezes, de oferecer para uma pessoa sem saber qual é a opinião dela e ela se magoar comigo, achar que eu estou querendo infiltrar dentro da casa dela alguma coisa para o mal. Então, nós pedimos para quem está assistindo agora, para quem está interessado, se inscrevam no canal deles, põe lá ativa o sininho para você receber a sua notificação, compartilha com outras pessoas, se for bom para você, se não, deixa que outros vão ser muito beneficiados com isso também. Fala o nome, cara, fala o nome do canal para eles. A gente é o Mensageiro Espírita, né? É o canal no YouTube. Esse programa é um quadro, é o Correio Espírita, então deixe sua pergunta. Tem uma dúvida? Põe pra gente, tá ajudando, tá dando falta pro canal, né? E tá ajudando a gente a estar esclarecendo dúvidas, né? E divulgando a doutrina. Tato, a gente te agradece. Eu que agradeço. Nossa, é uma grande honra. Que nada, obrigado a vocês, viu? Como eu te conheci, sabe? A sua palestra me ajudou muito. Assistam a palestra do Tato que ele ofereceu pra gente hoje aqui na casa maravilhosa, linda, fez todo mundo chorar, tá? E muito obrigada, tá? Eu que agradeço, pessoal. Agradeço a todos. Podem saber, somos todos irmãos, filhos de um único pai. O Dr. Bezerra de Menezes falou que Deus permitiu que nós inventássemos quantas religiões nós quiséssemos para atender a necessidade de todos os seus filhos. Se a doutrina espírita está sendo convincente e boa para você, sigamos com a gente por aqui. Mas se é a igreja católica, se na sua casa tem um evangélico, um outro pensamento, ela é teu irmão, está junto com a gente nesse caminho. Ajude-o como puder, sem escolher nenhuma distinção. Mas que juntos um dia estaremos todos nós lá num lugar onde não haverá mais dor, porque não precisaremos mais dessa professora. Por enquanto, vamos com ela, que ela quer nos fazer mais felizes. Um beijo a todos, meninas, obrigado por vocês aqui. Ó, Aninha, filma lá o bastidor aqui, o bastidor é isso, pode tudo, ó. Aqui, ó, essas meninas são trabalhadoras da casa, viu, pessoal? Aquela menina do meio ali compôs uma música linda do Chico,
Depois vocês escutem lá na palestra, tá bom? Foi a primeira que abriu a palestra. Então fiquem com Deus. Amamos a todos em nome de Jesus. Valeu.